Aula 1. Entendendo os números da empresa. O objetivo desta aula é capacitar o empresário a compreender e ter conhecimento básico dos números do seu próprio negócio de forma prática e visibilidade sobre os relatórios financeiros básicos e indicadores essenciais para gerenciar a empresa e ter a melhor tomada de decisão para o negócio. Por que todo empresário precisa conhecer os números do seu negócio? Muito simples a resposta. O que não é medido não pode ser gerenciado. Já atuei e atuo como conselheiro e mentor financeiro, orientando centenas de empresários e, quando pergunto sobre os números qual é o faturamento, a margem bruta ou margem de contribuição, lucro líquido ou outros números como endividamento, eu ouço algo do tipo: acho que o meu faturamento do ano foi de 10 milhões mais ou menos. Acho que o lucro líquido é de 15%. E se pergunto sobre outros dados financeiros como dívida e estoques, tenho a seguinte resposta: não sei, acho que mais ou menos. Com isso já vejo que a empresa tem um problema recorrente de muitos empresários e um problema muito sério: não saber sobre os números da própria empresa. O dono, o empresário que dirige a empresa sem números e indicadores, é como um capitão de um navio navegar sem um mapa e instrumentos. É uma navegação às cegas. E o que você, empresário, deve fazer para ter os números corretos e entender para tomar as melhores decisões possíveis? Vem comigo nesta jornada financeira na sua empresa, que entenderemos juntos os seus números. Vamos sair do achismo e construir relatórios, indicadores financeiros para realmente ter metas e atingir os seus objetivos na sua empresa. Vamos à prática. Vou fazer algumas perguntas para verificar qual a maturidade da sua empresa e do seu entendimento financeiro da sua empresa. Você sabe quanto sua empresa fatura, qual a receita de vendas? Tem um fechamento mensal preciso? Você sabe quanto lucra em cada produto, serviço e consolida em um demonstrativo relatório financeiro no final do mês? Sabe realmente o seu lucro? Sabe o que é margem bruta, margem de contribuição, lucro operacional e lucro líquido? Conhece seus indicadores financeiros? Utiliza algum? Quanto à conta bancária da sua empresa, o saldo em caixa? Sabe quanto de dinheiro sobra? Bate com o lucro que apurou ou acha que deu no mês, no ano? Tem demonstrativos e relatórios financeiros? Tem um fluxo de caixa diário, semanal ou pelo menos um fluxo de caixa mensal? Como controla o caixa? Sabe o que é uma DRE? Se sim, tem uma DRE, mesmo que gerencial, para apurar os resultados da sua empresa? Você acompanha os resultados financeiros da sua empresa? De quanto em quanto tempo? Tem uma contabilidade só no papel para fins burocráticos? Ou sua contabilidade te dá suporte gerencial e você sabe sobre os demonstrativos? E seu contador sempre está atento a oportunidades contábeis e benefícios na área? Você tem meta de faturamento? Provavelmente, creio eu. Porém, tem meta de lucro? Faz planejamento financeiro? Ao menos um plano orçamentário anual? Já fiz muitas perguntas e se boa parte foi não, realmente precisa de ajuda, urgente, pois quem já conhece os próprios números e dados e tem razoável controle já tem muitos desafios para alcançar os objetivos e metas da empresa. Mas quem não conhece está realmente navegando às cegas no mundo empresarial. Recomendo que faça uma lista, um checklist destes pontos que coloquei. Inclusive consta formulário para que responda e saiba qual é o nível do seu conhecimento sobre seus números e qual o nível de maturidade da sua empresa. Seguiremos então com próximos passos para entender seus números financeiros. Vamos para alguns conceitos. Você sabe distinguir vendas de receita, lucro de caixa? Para muitos empresários parecem conceitos iguais, mas tem que entender claramente a diferença. Vamos entender a distinção entre efetivar a venda e reconhecer a receita. Nem tudo que você vendeu em um mês se converteu em receita no próprio mês. Venda é promessa da negociação firmada entre vendedor e cliente. O contrato de entrega de um produto e serviço já feita entre o vendedor e o comprador. Receita é o reconhecimento da entrega do produto ou realização do serviço. E mesmo depois de vendido e reconhecido a receita, ainda tem risco de cancelamento ou devolução. Num exemplo bem simples, num comércio, foi feita a venda no balcão, no momento que passa no caixa é pago, se faz o reconhecimento de receita.
Já numa empresa que o vendedor vai até o cliente, vamos supor no segmento agro, o vendedor tira um pedido de insumos para o produtor no campo. Foi feita a venda de R$ 1.000, mas só é feito o reconhecimento da receita depois de emitida a fatura e entregue o produto para o cliente. E pode ser de um mês para o outro. Venda no mês de março e reconhecimento da receita em abril, e ainda assim o recebimento ainda pode ser parcelado, e 2 vezes, por exemplo, já é outro conceito, relacionado aos termos de recebimento que tem efeito no caixa da empresa. Vamos resumir este exemplo em específico. Feita uma venda de R$ 1.000 em março, este é um número do comercial, mede o desempenho de vendas. Depois foi emitida a nota fiscal e entregue, feito, portanto, o faturamento. O reconhecimento da receita desta venda tem impacto no resultado financeiro do mês seguinte, como receita de R$ 1.000 em abril, e foi parcelado em 2 vezes, uma parcela à vista e outra em 30 dias. Portanto, efeito de caixa em abril de R$ 500 e em maio outros R$ 500 no fluxo de caixa, como parcela de recebimento da venda realizada em março. E quando eu tenho uma venda que é paga à vista, a venda, o reconhecimento de receita, o recebimento da venda é tudo realizado no mesmo evento, no mesmo período. Mas sabemos que na vida real não é assim, tem muitas variáveis conforme explicamos, mas são conceitos que não paramos para analisar e vamos perdendo o controle quanto foi a venda, quanto foi a receita no resultado financeiro, quanto foi o recebimento no caixa. Agora creio que ficou claro, é um ponto muito importante para os próximos passos. Vamos entender a distinção do que é lucro e o que é caixa. Contudo, antes temos que entender sobre os gastos, o que são custos, o que são despesas, o que são investimentos. Vamos distinguir cada uma destas figuras financeiras. Custos, despesas e investimentos são desembolsos, saídas do que gastei na empresa, e cada um tem um significado e irão nos ajudar a entender como estes gastos impactam o resultado financeiro e o fluxo de caixa da empresa. Custos estão relacionados diretamente ao produto, ao serviço prestado. Na maioria das vezes são variáveis, custos variáveis, e até chamados de custos diretos por estarem diretamente relacionados à receita. Para cada item que faturo, teremos este custo. Se não faturo, o custo é zero. Despesas também são gastos e desembolsos de caixa. Contudo, são desembolsos que, independente de faturar ou não, a empresa terá este gasto, porém, são necessários para o funcionamento da empresa. Algumas destas despesas são fixas, como, por exemplo, aluguel, conta de internet, luz, água. Outras são necessárias quase que fixas, como salários e encargos de pessoal, serviços de terceiros, manutenção, entre outros gastos, como despesas administrativas, despesas da área comercial. E quanto a investimentos, que também são gastos, mais relacionados à aquisição de ativos, de equipamentos, prédio ou expansão do negócio com novos ativos, ou aplicação financeira, pode não ocorrer sempre, mas são desembolsos significativos e feitos com a intenção de gerar mais receitas, atualizar equipamentos e até fazer o negócio crescer, atendendo novas demandas e oportunidades. Iremos explorar um pouco mais à frente, inclusive estruturando um plano de contas detalhado para cada um deste tipo de gastos. Agora sim, passado estes pontos, poderemos distinguir lucro de caixa. E vamos aos conceitos. Lucro apurado é a diferença de receita menos custos, menos despesas no respectivo período. Caixa gerado é tudo o que sobra naquele respectivo período. A diferença entre entradas e saídas, a diferença entre os recebimentos e pagamentos. Lembrando que isto é o caixa gerado, pois a empresa pode ter um caixa inicial que soma com este caixa gerado e tem-se o fechamento deste período, seja diário, semanal ou mensal. Terá o saldo de caixa final do período. Vamos a uma planilha prática ainda no exemplo que demonstramos. Tivemos uma receita em abril de R$ 1.000 e os custos deste produto eram de R$ 600. Portanto, o lucro deste produto foi de R$ 400. Nem vamos considerar as despesas neste momento, vamos só apurar o lucro bruto desta venda em específico, que foi de R$ 400, olhando para o caixa,
como foi parcelado em 2 vezes, uma à vista e outra em 30 dias, teremos, portanto, um recebimento numa entrada de caixa de R$ 500 e se o item foi comprado no próprio mês, teremos um custo e uma saída de R$ 600. Portanto, o caixa gerado nesta venda em abril foi de R$ 100 negativo. Teremos um impacto positivo no mês seguinte com o recebimento da segunda parcela no valor de R$ 500. Obviamente, o caixa total da empresa não ficou negativo, pois temos outras vendas com respectivos recebimentos. Da mesma forma que teremos outros gastos, custos e despesas, outros pagamentos que representam as saídas totais no fluxo de caixa, e a diferença entre entradas e saídas representa o caixa gerado naquele período. Vamos fazer recapitulação do vimos até agora. Distinguimos venda de receita e de recebimento, dependendo do negócio, do produto, podem coincidir no mesmo momento. Mas para deixarmos claro a venda, é relativo ao momento que se firma a venda, que se faz o pedido, a ordem de venda, o contrato, a receita de venda, está relacionada ao momento do reconhecimento, a entrega do produto ou realização do serviço. Inclusive, a baixa do custo ocorre no mesmo momento. Mais para frente, veremos conceito de competência, mas a receita tem efeito no resultado financeiro da empresa, na DRE. E, por fim, temos o recebimento, que está relacionando quando se terá o fluxo financeiro, as entradas financeiras no caixa. Também trabalhamos conceitos como custos, gastos relacionados diretamente à receita, pode ser custo direto, custo variável. Para cada receita de venda teremos estes custos e também as despesas que estão relacionadas às áreas suportes, a estrutura que suporta a empresa, desembolsos relacionados a operações administrativo, área comercial, normalmente interpretados como gastos fixos. E temos os investimentos que estão relacionados a ativos, expansão e até aplicação financeira. Iremos nos aprofundar em cada uma destas linhas, inclusive estruturando plano de contas. Vamos seguir para outros pontos que tratamos nesta aula. Recapitulando, lucro é a diferença da receita de vendas menos custos, menos despesas. E caixa gerado é a diferença entre as entradas e saídas financeiras no mesmo período, quanto gerou de caixa naquele período. Lembrando, o que sobrou no período tem que ser somado ao saldo inicial de caixa para se chegar ao saldo final de caixa e realmente apurar o que sobrou no período. Nesta aula, já trabalhamos muitos conceitos, fizemos questionamentos sobre a maturidade da sua empresa e creio que agora esteja entendendo a importância de dominar os números da sua empresa. Porém, conto com o seu comprometimento para entendermos um pouco mais sobre sua empresa. Recomendo que faça os nossos exercícios e passos necessários para realmente entender os seus números e que eu possa te ajudar nesta sua jornada dos números e realmente contribuir para que tenha melhores resultados financeiros na sua empresa. Obrigado. Até a próxima aula.